Apocalipse capítulo 16, versículo 5, o ponto 1, o anjo das águas. Bom, Apocalipse 16, versículo 5 diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Bom, então o texto ele já vai dizer o seguinte, esse versículo está dizendo, esse julgamento que a humanidade está sofrendo, Deus é justo pela forma como ele está tratando a humanidade, porque Deus está permitindo um sofrimento extremo da humanidade. Essa é a questão a ser tratada nesse versículo. Deus é justo, nós sabemos, nós veremos aí mais à frente, vai chegar o capítulo 17, o capítulo da Babilônia apocalíptica, e um dos primeiros desafios que nós temos documentado na história foi o desafio da Babilônia, o desafio de Nimrod, porque segundo Flávio Joséfo, Nimrod, ele acusava Deus de ter sido injusto na maneira como ele julgou os homens que viveram antes do dilúvio. Flávio Joséfo relata isso, né, que ele criticava a forma como Deus julgou e puniu a humanidade, e dizia até que tinha como proteger a humanidade de Deus construindo uma torre, né, retratada na Bíblia. A Bíblia só não cita esses detalhes. Então nós sabemos o que Nimrod pregava, né? O testemunho de Flávio Joséfo não é tão autêntico quanto a Bíblia, não tem a autoridade da Bíblia, mas ele estava escrevendo a pedido do Império Romano para retratar a história, e isso, o Império Romano era muito exigente, claro, ele faz citações de como realmente Nimrod, o que Nimrod realmente pregava. Então essa é uma questão importante. Deus estava sendo julgado lá. A questão da religião da Babilônia, ela nasce com o julgamento de Deus. É por isso que até hoje nós condenamos, é uma das razões que nós condenamos aquela doutrina, aquela interpretação da predestinação calvinista e de Agostinho. Porque da maneira como eles interpretam, Deus está sofrendo um julgamento e Satanás está sendo absolvido. Porque, segundo o que eles pregam, na doutrina original, os anjos pecaram por ordem de Deus. O querubim ungido pecou por ordem de Deus. Está nos documentos deles, até da Igreja Batista Reformada. Porque diz lá que os anjos foram predestinados a pecar. Quando eles falam isso, a Igreja Católica fala isso através de Agostinho de Hipona, Calvino fala isso, Lutero, todas as organizações reformadas, eles colocam nos seus documentos que os anjos pecaram por ordem de Deus. Esse é o grande satanismo, né? Porque, vamos dizer, está tirando a culpa do querubim ungido ter pecado, se tornado Satanás, e está dizendo que isso ocorreu por uma ordem de Deus. Quem segue essa doutrina, assim, não existe dúvida, não dá para nós termos meio termo nesse caso. Quem segue essa interpretação, ele está seguindo uma doutrina pagã, ele está fazendo uma apologia a Satanás, é algo muito sério. Pois bem, então vamos falar sobre esse anjo das águas e esse julgamento que ele fala, né, que Deus está exercendo na terra. E ele diz que Deus é justo. O termo anjo das águas ocorre devido ao fato do anjo ter recebido a missão de lançar um juízo sobre as águas, tornando-as impróprias para os seres vivos. Não se trata de um anjo, como alguns têm visto, que protege a natureza, né? Porque existe uma corrente aí que quer criar uma adoração aos anjos, né? Como a Igreja Católica já propôs. O anjo exalta a Deus pelos juízos lançados sobre a humanidade. A humanidade não é inocente. Ela está apoiando o anticristo na sua tentativa de exterminar o nome do Deus da Bíblia, da humanidade. Importante essa questão aqui que eu falo para vocês. Olha, o que o anticristo vai pregar? Qual vai ser a defesa? Qual vai ser o tema do sermão do anticristo? O anticristo, ele chegará um momento, e isso já tem indício disso no mundo. No Brasil nós temos indícios de uma ação preparando isso para o anticristo.
O anticristo ele vai chegar a um ponto que ele vai blasfemar diretamente contra o Deus da Bíblia, e a grande campanha dele é acabar com o culto ao Deus da Bíblia e adorar o Deus da maçonaria, o Deus do satanismo maçônico, que eles chamam de Abaddon. Né? A possibilidade do anticristo se manifestar na maçonaria é muito grande, né? Na maçonaria nos Estados Unidos. Tá bom? Então, a humanidade, nesse ponto aqui, eu falo que ela não é inocente, porque o anticristo está propondo, nós temos que destruir a crença nesse Deus da Bíblia. Tanto que nós veremos que a besta liderada pelo anticristo, ela vai destruir a Babilônia apocalíptica, ela vai destruir a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela mantém o nome de Jesus, ainda que seja daquele Jesus crucificado. E o anticristo ele vai querer acabar com a crença no Deus da Bíblia, no Jesus da Bíblia. A proposta dele será essa. O empecilho para ele, num determinado momento, será Israel. Israel, ele estará nesse momento ainda dividido, certamente terão pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, mas uma boa parte já aceitou. Eu não consigo dizer se mais ou menos da metade, não dá para falar isso, mas uma boa parte já aceitou, porque vimos 144 mil e eles pregando o Evangelho, e outros que não aceitaram Jesus, eles continuam defendendo o Deus da Bíblia, porque ele defende o monoteísmo e acreditam no nosso Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. O comentário prossegue. Esse momento da história é semelhante ao momento que Davi fez um censo em Israel e morreram muitos do povo. Então, esse momento que eu vou citar aqui é para comparar a questão da humanidade ser inocente ou não. Bom, eu aproveito para fazer uma apologia a um texto da Bíblia, porque alguns criticam Deus nesse evento que ocorre com Davi, e eu vou explicar que, na verdade, não tem nada a ser criticado em Deus. Deus foi justo novamente. O comentário prossegue. Alguns questionam: por que o povo morreu se Davi era o culpado? É o que alguns questionam. Na verdade, Davi não era o único culpado. Segundo a lei, quando realizasse um censo, o povo deveria trazer oferta de prata. Davi não realizou o censo como estava determinado na lei. Não exigiu que o povo levasse oferta de prata, mas o povo conhecia a lei e deveriam ter levado a oferta de prata, ainda que Davi não tenha exigido. Veja em Êxodo capítulo 30, versículos 12 e 13. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Ou seja, vai haver praga. Por quê? Porque Davi, ele convocou o povo e não pediu oferta de prata. Os sacerdotes também erraram, não exigiram, e o povo também errou, porque era para o povo dizer o seguinte: se tivesse um cristão de verdade lá, vou usar essa ilustração, ou um judeu de verdade, ele falaria o seguinte: Davi, olha, segundo a lei eu deveria trazer oferta de prata, você não exigiu, mas eu, obediente à lei, eu estou trazendo a minha oferta de prata, como a lei diz. Né? O povo, ele tinha que saber o que a lei dizia nesse caso. Tá bom? Então, estou dizendo, o povo não é inocente. Versículo 13 de Êxodo 30. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Bom, era uma oferta de prata que eles deveriam trazer. Então, o povo, alguns criticam esse texto, dizendo que Deus não teria sido correto porque Davi pecou e o povo foi punido. Não. Davi pecou, os sacerdotes pecaram e o povo pecou.
se aquele mal continuasse, Davi também seria atingido. A questão foi que, antes do mal chegar em Davi, Davi se arrependeu. Mas o povo, ele não era inocente. Assim também, durante a grande tribulação, ninguém poderá dizer que a humanidade é inocente, não. Eles estão ouvindo a proposta do anticristo. O anticristo está dizendo que tem que destruir tudo que seja a herança da Bíblia, do cristianismo, e a humanidade está apoiando. Até as seitas que ficaram aqui na grande tribulação estarão apoiando. Se as pessoas estão sendo enganadas hoje pelo espírito do anticristo, aqueles que ficarem aí na grande tribulação serão enganados ainda mais facilmente. Os reformados, eles dizem que ficarão na grande tribulação, né? Não sou eu que falo, eles dizem que eles vão ficar na grande tribulação. Isso é complicado, porque se eles ficam na grande tribulação, significa que eles foram enganados por uma doutrina, né, de alguns homens chamados Lutero e Calvino, que disseram que estavam reformando a igreja de Jesus, mas na verdade eles estavam tentando reformar a Babilônia apocalíptica. Tanto que eles mantiveram a prática da Babilônia apocalíptica, de perseguir e matar. Tanto que eles mantiveram a prática da Babilônia apocalíptica de cometer o terrível pecado herético de batizar crianças. Esse batismo não tem valor nenhum, a Igreja de Jesus nunca aceitou esse batismo, e mantiveram a doutrina pagã de Agostinho de Hipona, né, que dizia que os anjos pecaram por ordem de Deus, que o querubim ungido pecou por ordem de Deus, ou seja, eles seriam uma vítima de Deus. Essa é uma doutrina absurda, mas eles mantiveram também essa doutrina, que, repito, não é uma doutrina cristã.